esperar aparecer aqui gravando. Não. Quando ficar vermelho eu começo. Foi. Tá demorando. Já tá rolando aqui já, Rubens. Então acho que travou só a interface aqui que tá mostrando, não saiu do gravando aqui para mim. Aí, agora sim. Bom, então, bem-vindos, né? Estamos aí retomando o nosso semestre, para quem já é da pegada acadêmica há algum tempo. Para os novos, né? Desejamos que se sintam à vontade para partilhar esse espaço conosco. Claro que esse espaço seria muito mais gostoso se estivéssemos lá na FEFISO, né? Mas faremos o que pudermos neste modo virtual mesmo. Então, como foi dito na abertura na terça-feira, nas introduções, o grande intuito do grupo é fazer um exercício acadêmico que articule ciências humanas e educação física. Mas quando a gente pensa em ciências humanas, é um mundo muito, muito grande. Então, nós temos um nó aqui para resolver, que eu espero resolver a contento, mas eu vou depender também do envolvimento e da participação de vocês. O que eu quero dizer? Os temas que nos atraem são muito diferentes, né? E esse grupo ele não possui um tema específico para atrair um público específico. Por exemplo, é um grupo que vai discutir dança, não é. É um grupo que vai discutir aprendizagem, já foi um tempo, não é fixo isso. É um grupo que vai discutir pedagogia do esporte, também não é. Podemos discutir pedagogia do esporte? Podemos, mas não é fechado nisso, tá? Então, o grande mote aqui desse espaço é fazer o exercício acadêmico, é aprender a ler um texto, pensar, discutir, apresentar um trabalho, escrever um texto, né? Então, se as pessoas procurarem um espaço somente por causa do tema, essa conciliação não vai ser tão fácil. E aí eu temo que muitos se decepcionem. No entanto, se houver perseverança e se houver um grau de doação, né? Com o tempo, eu tenho a intenção de variar os temas para que todos se sintam contemplados em algum momento. Isso vai depender do quê? Claro, quem é mais assíduo, quem é mais participativo, essa pessoa vai ganhando preferência no momento da seleção dos textos, tá? E também nós temos uma linha teórica, né, que eu considero ampla até, porque normalmente o pesquisador de ciências humanas ele é focado numa única escola, às vezes num único autor. Então tem gente que faz pós-doutorado num único autor. O cara passa 10 anos da vida dele estudando um único autor. Então não é o caso aqui, tá? Aqui nós temos autores de preferência e campos do pensamento de preferência que vocês irão se familiarizando aos poucos. Então, com 2 anos de iniciação, tanto o Paulo quanto o Helder já sabem quem são esses campos, né? Quais são esses campos, quem são esses autores. Mas, assim, quem está começando pode se sentir perdido, porque é um pensamento no meio de um mar, né? No meio de uma geografia gigantesca. No meio de se a gente fosse geografar os pensamentos e criar um mapa, esse mapa é imenso. E nós vamos escolher um pequeno território nesse mapa para nos debruçarmos, para, né, gastar ali um pouquinho mais de tempo. Então, mesmo que os temas variem, a perspectiva adotada para olhar para esses temas, elas não variam tanto. Então, por exemplo, nós jamais estudaremos nesse grupo Piaget, exceto se for para criticar. Né? Por quê? Porque ele vem dentro de um mapa do pensamento, o Piaget está longe. Ele está longe do território que nós escolhemos aqui para estudar. Então, seria mesmo que a gente passe, semana que vem, a gente estude dança, para tentar, né, trazer a discussão para Juliana, para Larissa, etc., né, vai ser sobre o olhar desse território, que nós chamamos de filosofia da diferença. É possível, às vezes, escapar um pouquinho? Mas desde que também esteja no campo
da pós-modernidade, do pós-estruturalismo. Todos esses termos vocês vão conhecer com o tempo. Então, nós não leremos nenhum autor moderno, nenhum autor estruturalista, nenhum autor clássico, tá? Nós leremos somente autores dessa perspectiva que nós estamos trocando ideia aqui, tá? Deixa eu ver aqui, que acho que a Júlia está entrando em contato comigo. O link. Ah, tá bom. Eu tenho gente pedindo link para participar. Como é que vem aqui para incluir pessoas, né? Não sei como faz para incluir pessoas. Bom, vou continuar aqui, vamos ver se eles conseguem entrar. Se eles não conseguirem ao longo do semestre, a gente vai se adaptando. Eu também estou gravando as discussões. O Cássio conseguiu. Aê. Seja bem-vindo, Cássio. A Cíntia, que também não dei bom dia para ela, seja bem-vinda. E seria legal também nas nossas reuniões, claro, na medida do possível, se vocês abrissem as câmeras, tá? Porque é literalmente uma reunião mesmo, não é uma aula e tal. E a tendência é que a gente trabalhe sempre com pequenos grupos, né? Vocês vão ver que, por exemplo, hoje a maioria está aqui, né? Aí na semana que vem, 3 pessoas não podem porque aconteceu alguma coisa. Então, normalmente o grupo de trabalho é 4, 5 pessoas. Então, o legal é, primeiro, manter o microfone, a câmera aberta e participar, tá? Me interromper o tempo todo. Esse movimento que eu estou fazendo de eu falar, é porque tem muita gente começando. Então, eu tenho que introduzi-los para entender a esquemática. Mas grupo de estudos não é o professor falando, né? É a gente discutindo. É nós debatendo, né? Então, devagar, né? Quem for ficando, quem engajar, a gente vai introduzindo aí esse modus operandi, tá? Bom, então eu dizia que, mesmo que os temas variem, nós trabalharíamos sempre a partir de certos pensamentos, né? Então, para vocês já irem pescando alguns nomes, a filosofia da diferença é o nosso principal referencial, também conhecido em outras literaturas como pós-estruturalismo, e também em outras linguagens como pós-modernidade. Gabi, seja bem-vinda. Cabelo rosa, muito bem, ficou bonito. Acho que ela entrou só a fotinha aqui. Bom, tá aí? Não, eu tô aqui, tá? Ah, muito bem. Muito obrigada. Você tá com o cabelo rosa nesse exato momento? Eu tô, mas é que o cabelo rosa ele tá todo desbagunçado e eu não vou ligar a câmera não, mas ele tá rosa. Tá bom. Então, já que você já entrou atrasada mesmo, na próxima reunião, atrase mais 2 minutos, penteie o cabelo para a gente poder olhar para sua carinha na reunião, né? Tá bom. Tá bom? É que Promete? agora eu roubei o celular da minha mãe, porque o meu parou de funcionar, então agora eu tenho um celular pra usar por enquanto. Tá Aí bom. eu consigo entrar. Ótimo. Será sempre bem-vinda. A Gabi é uma das que também terminaram a. A Gabi fez tudo, né? Então, a Gabi é a prova da pessoa que só de estar envolvida com a gente, assim, né? Porque lá atrás ela tinha dúvida se ela gostava desse academicismo, se ela não gostava. Eu falei para ela, venha ver como é que é, né? No fim, ela foi para o Combrace, né? Já apresentou o trabalho na USP, já fez iniciação, né? Então tá aqui. Ela não é dessas fanáticas que fazem reunião de domingo à noite, né? Como o Paulo e o Helder, mas assim, só com um pouquinho de envolvimento, ela está participando de tudo isso e vendo o que é o mundo acadêmico, certo, Gabi? Sim, mudou bastante a minha visão desde que eu entrei como uma pessoa perdida que não sabia o que queria. Foi um mundo que me conquistou bastante e é bem legal. Eu acho que o momento que ela conquistou de verdade foi quando a gente viajou para o Combrace, para Natal, e a gente assistia a palestra durante o dia e saía passear à noite, para, né, para balada, para restaurante. E daí eu acho que é essa parte que ela adorou a vida acadêmica, eu acho. Ia para as palestras com o biquíni por baixo, para sair de lá e depois para a praia. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma escala, né, indo para Natal, nós fizemos escala de, sei lá, umas 4, 5 horas.
que tinha que pegar um avião, e para os pobres, né, para pagar mais barato, quando você pega escala para ir para outro estado, a passagem cai bem. Então era 5 horas dentro do aeroporto, 5 horas. O que eu, velho, fui fazer, né? Já achei meu banquinho ali, abri meu livro e fui me preparar para minha apresentação, né? Pro dia que eu iria apresentar o trabalho e tal, e fui lá, sentar lá, ficar lendo, né, meu livrinho, preparando as minhas coisas. O que os jovens que sabem viver a vida fizeram, né? Pegaram o Uber, foram para a praia, que eu não lembro que cidade que era, Fortaleza, eu acho, sei lá. Foram para a praia, voltaram, tudo sujo de areia, e entraram no avião para ir para Natal. Foi isso, não foi? Fortaleza, Gabi? Foi eu e meu companheiro Helder que fomos conhecer a praia de Fortaleza. Foi da hora, né, Gabi? Nossa. Isso que Fortaleza é a capital com mais índice de criminalidade do Brasil, né? Então eu fiquei cagando de medo. Eu falei, bom, 6 da manhã, 5 da manhã, qualquer bandido já tá dormindo, né? Ô, Gabi, a gente ainda tomou Tinha um só café por resto da festa R$ 2, de uma né? noite anterior só. Verdade, tomamos um café Verdade. super barato, super gostoso. Café com tapioca, R$ 2. Na beira da praia, de Fortaleza. Falei, caralho. E ainda a gente descobriu o que é o arrependimento genuíno, né? Pelo Wellington. Verdade. Como que é? Do Nietzsche lá? Você se arrependeu de não ter ido? É, É. a É viagem verdade. inteira. Eu não me arrependi, não, porque eu já sou velho para essas aventuras. Se perdesse o voo, ia ficar os dois lá em Fortaleza, eu queria ver o que ia acontecer. Mas tudo bem. Então, já estão automaticamente convidados para o próximo Combrace, que vai ser em Belo Horizonte em 2021. Esperamos que até lá vacinas já tenham, né, salvado as nossas vidas e que a gente possa viajar para Belo Horizonte. Até o Paulo falou que vai dessa vez. Só o João que nunca vai, mas até o Paulo falou que vai dessa vez. Ah, não tem como não, né, velho? Dando uma Os caras provocadinha. chegam assim de história. É muito bom. Bom, então, assim, por que eu estou falando essas coisas, né? Porque eu percebi que tem muita gente entrando sem saber muito bem o que é, e eu já estou preparando para não haver decepções, tá? Então, o que eu estou planejando para esse início, para ver se a coisa engata? Apresentar os autores que a gente tem como base, né? Os autores que nos inspiram a fazer certas coisas, e também apresentar os professores e pesquisadores que são amigos nossos, parceiros, e que contribuem aí com a produção acadêmica do grupo, né? Com intercâmbio acadêmico de alguma maneira. Então, colegas pesquisadores meus que têm publicado artigos, inclusive eu vou chamá-los. Então, olha o privilégio de vocês, eu vou passar o artigo para vocês lerem, e daí no dia de discutir, o autor do artigo vai vir aqui para discutir com vocês. Isso é um baita de um privilégio, tá? Então, tem aí uns 4, 5 amigos meus pesquisadores que já se dispuseram a fazer isso. Conforme a agenda deles for possibilitando, isso vai acontecendo. E também, eu já estou vendo o perfil aqui, então eu já estou pensando em alguns artigos da Adriana, ela fala de dança, já para agradar, né, a Juliana, a Larissa e a Graciele, a Gabi, manter esse vínculo. Eu sei que o Jonathan está aqui por causa de esporte coletivo, então, já vou tentar pensar em alguma coisa nisso. Eu sei que o Alcides Scaglia está trabalhando com Deleuze no Pedagogia do Esporte, e aí se eu trago Deleuze, automaticamente interessa para o João, para o Paulo e para o Helder, né? Então, essas estratégias para tentar minimamente que o texto interesse a todos. E aí tem as pessoas que eu não conheço, não sei o que gosta, né? A Júlia também está aqui, também gosta de dança, né? Mas tem o Roberto, não sei o que o Roberto gosta, a Audrey, não sei o que ela gosta, mas a gente vai se conhecendo, o Cássio, né? A gente vai se conhecendo devagar, a gente vai se envolvendo, e aí essas coisas, elas vão ficando mais palatáveis, digamos assim, tá bom? E aí, sobre o texto de hoje, eu vou fazer algo que eu não faço, tá? O texto a gente vai direto para a discussão, mas como é o primeiro dia, eu vou fazer uma breve introdução, né? Principalmente na primeira parte, quando ele fala de aprendizagem, que ali, como nós aqui desse grupo, eu, a Gabi, o João, o Paulo e o Helder, não sei se tem mais alguém, acho que não. A Cíntia pegou uma discussão ou outra na aula de graduação. Nós ficamos 1 ano, quase 2, discutindo aprendizagem. Então, para a gente, aquele resumo ali tá simples.
Mas ali tem uma série de conceitos que quem nunca leu viaja, né? Assim, o que ele está falando aqui, né? Signos, encontros, faz muito sentido, né? Então, se bem que tanto a Larissa quanto a Graciele já tiveram aulas de didática, então já, né? A ideia do encontro para vocês não é tão estranha, né? Vocês já, assim como a Cíntia, vocês já estudaram um pouquinho isso daí. Mas eu vou fazer uma breve introdução, coisa que não se acostumem, tá? Porque não é aula, é discussão. Normalmente eu já começo a reunião com o comentador inicial oficial. No grupo da noite é a Monique, no grupo da manhã é o Paulo, né? Então eu já abro. Paulo, e aí, sua opinião? Então é isso, é uma rodada de opiniões, e aí o debate vai, tá? Então seria legal se todo encontro vocês falassem pelo menos o que vocês acharem do texto. Não precisa. Vocês estão começando, né? Então você fala assim, putz, olha, não entendi nada, achei difícil, umas palavras e tal, mas tem uma frase lá que eu gostei, porque ele falou isso, eu entendi assim. Tá bom, é isso. É isso. Você não vai na academia de musculação e no primeiro dia você coloca 50 de cada lado no supino, né? Você começa lá carregando um cotonete, lá levantando, baixando o cotonete. Olha que aparece uns dois de vez em quando. Que quer meter um peso, né? Então, mas daí a função do professor é não deixar, né? A função do professor não vai fazer isso. Então, minha função aqui é não deixar que vocês se machuquem, porque dá para se machucar, tá? Do mesmo jeito que você pode ser incauto e fazer cagada na sala de musculação, você pode ser incauto lendo filosofia e estragar sua própria vida. Né? Deleuze diz, experimentar com prudência. Com prudência. Se você começar a ler esses caras muito loucos aí, você achar que você pode sair fazendo igual, a chance de dar merda é gigantesca, sabe? Sai chutando namoro, metendo foda-se para emprego, sai, né? Agora eu vou ser artista, eu vou viver, né, na praia, aí fodeu, já era. Tá? Então com prudência, a gente tem que ir, né, criticando as verdades estabelecidas, apontando outras possibilidades de criação, o exercício do pensamento constante, né? Mas com prudência, sempre experimentando com prudência, né? Para não se arrepender amargamente dos resultados que possam advir disso, tá? E eu falo um pouco por experiência própria, tá? Eu fui meio que passei uma época da minha vida aí experimentando e foi meio tenso, assim. E olha que eu nem fiz nada muito louco. Eu imagino essas pessoas que se jogam mesmo, né? E caem de cabeça nas coisas, o tipo de problema que não pode surgir. Bom, então, a primeira parte do texto, até ele falar de um professor popular, ele vai falar sobre Deleuze. Quem é Deleuze? Filósofo francês, escreveu e toda a maior parte da sua produção durante o século XX, leitor de Nietzsche, e é curioso porque Deleuze inaugura uma retomada nietzschiana francesa, porque Nietzsche é um filósofo alemão que ficou muito mal visto na Europa e na própria, principalmente na Alemanha e na França, após a apropriação de um filósofo alemão chamado Heidegger, né? Então, Heidegger era um profundo comentador e também produziu muitas coisas a partir do pensamento nietzschiano. Só que o que Martin Heidegger fez de errado? Ele foi um apoiador do nazismo. Então, a imagem de Nietzsche ficou associada, por causa de Heidegger, durante algum tempo, ao nazismo. Ainda que, né, que quem entende o mínimo da filosofia nietzschiana percebe o quanto tem ferramentas ali, por exemplo, o livro Crepúsculo dos Idos, nietzschiano, é a ideia de você destruir toda a idolatria. E, consequentemente, não dá para conciliar uma filosofia nazista ariana a partir da filosofia nietzschiana, né? Mas como, inclusive, a própria obra de Martin Heidegger não fala disso, né? Mas ele, enquanto pessoa, na vida pessoal, ele não escreveu sobre o nazismo, mas enquanto pessoa, Heidegger foi um apoiador do nazismo. Né? Inclusive, ele recebeu um alto cargo de Hitler para ser um pesquisador numa universidade fodida e tal, né? Enfim. Então, por causa dessa vida pessoal de Heidegger e por ele ser um escritor que escrevia com as ideias nietzschianas, Nietzsche também ficou mal associado ao nazismo. Então, durante um tempo, ninguém queria estudar Nietzsche. Ninguém queria ouvir falar de Nietzsche, né? Então, lá, enquanto na Academia Francesa, lá, dos anos 40, 50,
as estrelas eram Sartre, né, 60, até mesmo beirando os anos 70, as estrelas eram Jean-Paul Sartre e Jacques Lacan, né, um com a psicanálise e outro com a filosofia do existencialismo, são nomes que todo mundo já ouviu falar, né? Vocês podem nunca ter estudado, não saber do que se trata, mas todo mundo ouviu falar de Jean-Paul Sartre, todo mundo ouviu falar de Jacques Lacan. Então, era uma época na academia francesa que esses caras eram o destaque, esses caras eram os bambambãs, era o Cortella, o Karnal, sabe, de agora, e o Clóvis de Barros de agora, entendeu? Era isso aí. Assim, salvas as devidas comparações, né? Porque esses caras influenciavam o mundo, né? E claro que o Karnal e o Cortella só influenciam o Brasil e vende livros só, né? No campo acadêmico, eles não são tão importantes assim. Mas dá para ter uma ideia, porque eles eram, sim, filósofos estrelas, coisa que o que mais se aproxima seria justamente um Karnal, um Pondé, o Pondé, o Karnal, o Pondé, o Cortella e o Clóvis de Barros. Eu acho que é o que mais se aproxima de filósofo estrela. Quem lê um pouquinho mais de política, né, já vai trazer aí um Vladimir Safatli, já vai trazer um Christian Dunker, né, que são escritores, mas daí já não chega em todos vocês, né, na população. Por exemplo, quem de vocês aqui, exceto os meninos que estudam, já estão no grupo há algum tempo, e a Gabi, que já está no grupo há algum tempo, quem já ouviu falar, por exemplo, de Vladimir Safatli aqui? Não, né? Quem já ouviu falar de Christian Dunker? Então, são pessoas que têm um universo, eles escrevem para jornais, eles são famosos, mas para quem? Para quem se interessa por política, para quem se interessa por certos assuntos, né? Não chega na população como um todo, né? Deixa eu ver se alguém querendo entrar também. Não é, na orientação. Então, assim, o que mais se aproxima mesmo seria justamente o Karnal, que todo mundo conhece, o Pondé, um pouco menos, o Cortella, que todo mundo conhece, mesmo o público mais, né, menos antenado com questões acadêmicas, eles conhecem. E na academia francesa da época, o Jean-Paul Sartre e o Jacques Lacan talvez fossem os maiores nomes, assim, entre outros nomes também, né? E nessa época que todo mundo estava lendo Sartre, Deleuze foi ler Nietzsche, que era um filósofo esquecido. E essa é uma característica de Deleuze, né, de Gilles Deleuze, né, o filósofo que nós vamos, que é a nossa principal referência aqui, tá? Vocês vão ver falar muito sobre Gilles Deleuze. E eu acho bonitinho, assim, né, que você vai fechando a boquinha para falar Deleuze, né, vai ficando... Vamos ver como é que o João tá pronunciando Deleuze já depois, porque quando você começa a estudar, é Deleuze, você é bem caipirão, sorocabano, né? E é D de dadinho, entendeu? Não é o D, não é dadinho, é dadinho, né? Então Com a intimidade fica DD, tá bom? DD, com o tempo fica DD. Qual a pronúncia sua agora, Paulo? Como que você está falando Deleuze? Eu quero ver. Começando com Deleuze e termina com Deleuze. Olha lá, vocês viram ele virando a linguinha assim? Vocês viram? Vamos ver o João, vai, João, mete seu dedo. Já tá diferente, hein? Já tá diferente. Já tá. Num contexto acadêmico, tem que falar Deleuze. Deleuze, não tem o U, né? Isso. E o Helder, vamos ver o Helder. O Helder, ele é de Peró. De Peró, eu acho que ele continua falando Deleuze mesmo, vamos ver. Não, é isso aí, é Deleuze. Ah lá, mas já fechou a boquinha já. Eu já senti assim a boquinha fechando, já tem jeito. Né? Tá em mutação. Gabi, como é que é o seu Deleuze, Gabi? Nossa, o meu, mas eu tô tão quietinha aqui. Eu falo normal, eu falo Deleuze. Ué. Tem que ser na surpresa, assim programa. O cara já tá atento, assim, né? Ela tem que ser assim, como ela ia falar. Quando for comentar. Aí vai soltar o de verdade, né? Bom, Gilles Deleuze, então, ou Gilles Deleuze, em alguns espaços, sei lá como é que se pronuncia isso em francês, ele é a nossa principal referência, mas não é a única, tá? A gente vai estudar muitos outros pensadores, né? E ele tem essa característica de buscar aquilo que está meio escondido, que ninguém está lendo. E na época ninguém estava lendo Nietzsche, e ele então é o responsável por trazer Nietzsche de volta para o contexto educacional francês, contexto acadêmico francês, principalmente a partir de uma obra chamada Nietzsche, né? O nome do texto é o nome do filósofo, e ele meio que reabilita Nietzsche para o debate acadêmico, né?
trazendo, claro que outras pessoas liam, né, mas não traziam textos sobre. Ele é o cara que traz um texto sobre, reabilitando o filósofo Nietzsche, o alemão Nietzsche, para o debate acadêmico, tá? Então, por que eu escolhi esse texto? Porque Deleuze vai ser uma das nossas maiores referências e eu quero que vocês já vão se habituando com o pensamento deleuziano. E também porque no começo ele fala um pouquinho dessa questão da aprendizagem, que também é um tema que nos interessa muito, que eu acho que nós não iremos nos abandonar. Talvez o nosso foco não seja aprendizagem como antes, mas a aprendizagem vai circular aqui o tempo todo, tá? Ainda é um conceito central no grupo. Assim como cultura é um conceito central para o grupo da USP, né, que também vocês vão conhecer eventualmente, eu acho que aqui para Sorocaba, para nós aqui, o nosso conceito central é aprendizagem. Vocês concordam, pessoas que já estão no grupo há algum tempo? Sim. E é interessante, Rubens, que esse conceito de aprendizagem, né? A gente escolheu ele assim, né? Porque abarca, tipo, essa toda diferença da educação física, né? Então, o Paulo foi lá estudar aprendizagem motora, a Gabi na dança, a escola. Então, você não precisa ser da licenciatura ou do bacharel. Então, é um viés que abarca essas diferenças aí. Eu acho também que é muito caro pra gente, porque o conceito de aprendizagem é uma coisa que, não vou chamar automaticamente, mas diretamente demanda o corpo, né? Então, falar de aprendizagem é estar falar do corpo em experiência, seja na dança, seja em qual for o problema de vocês, o problema nosso, né? Então, a gente sempre volta porque a pesquisa minha é do Helder e da Gabi, né? E a gente demandou muito tempo, até com uma autora que trouxe o Deleuze e Guattari e mais. Todos esses conceitos circulam nas nossas pesquisas e a gente gosta sempre de estar comentando, usando eles, usando essas ferramentas. Então, concordo sim. Eu também, eu acho que acabou sendo um conceito base aqui para o grupo, né? Como poderia ser algum outro, mas a aprendizagem acabou, como o Paulo comentou aí, costurando com vários outros temas, né? E acabou sendo um conceito fundamental aqui do grupo. Gabi? Eu concordo também, porque como o Helder disse, é um conceito que ele engloba todos os campos que a gente estava estudando. Foi um conceito que a gente não escolheu, a gente chegou todos no mesmo, todo mundo se encontrou no mesmo conceito. Então eu acho que concordo. E o legal, assim, pode falar, Paulo, desculpa. Falar que é um conceito que ele não é um fundamento pra gente. Toda vez a gente tá retrabalhando ele, é muito louco. Assim, a gente vai falar de aprendizagem aqui agora, a gente não vai falar assim, então, aprendizagem é isso, galera, então vamos lá. Não. Demanda a gente trabalhar de novo esse conceito para que ele enganche nessa nova discussão. Assim, tem novas pessoas aqui com outras discussões, então não é um conceito fundamento, isso é muito louco assim, dessa filosofia. Não busca fundamentos, o fundamento da aprendizagem. Tem que ser retrabalhado a todo instante, né, em cada pesquisa, em cada sensibilidade. Eu acho isso legal de ser comentado. E eu gosto muito dessa ideia também, de chegar nas práticas corporais, né? Então, o Paulo diz assim, o conceito de aprendizagem demanda uma discussão sobre o corpo, porque quem aprende é um corpo, né? Quem aprende não é só uma mente, né? Nós estamos aqui numa filosofia da imanência, então não há uma abstração mental, psicológica, que aprende sem influência do corpo. Então, o conceito de aprendizagem demanda corpo. E, quando a gente fala de corpo, a gente chega nas práticas corporais, que é o que nos interessa. Então, para alguns aqui, a prática corporal que interessa é a dança, para outros é a luta, para outros são os esportes. Então, acaba nos unindo, né, aprendizagem, corpo, que aí a gente pode sempre tão próximos, ainda que use a palavra aprendizagem, corpo está junto, colado, porque é uma aprendizagem do inconsciente, é uma aprendizagem do envolvimento corporal, afetivo, sensório, né, não é uma aprendizagem racional, né, educação bancária freiriana, não é nada disso. Então, acaba nos unindo, né? Então, mesmo que a discussão, por exemplo, eu não danço nada, sou péssimo em dança, mas quando traz a discussão de dança, nessa perspectiva, tá falando de corpo e me interessa.
Então eu consigo me enganchar na discussão, mesmo que eu não dance, não dê aula de dança, a dança não me interessa diretamente, mas isso acaba atravessando e costurando os membros desse grupo. E é nessa toada que nós vamos, né? E aí, assim, se aproximando um pouquinho também da questão cultural, devido à nossa afinidade com os grupos da USP e da Unicamp. Mas, e também devido ao histórico antecessor desse grupo, que o enfoque era mais cultural. Até porque nós somos filhos do pessoal da USP, né? Meu orientador, o Marcos Neira, que começou todo esse processo comigo lá no mestrado, ele trabalha na ideia de cultura, a partir dos estudos culturais. Então, o nosso pai intelectual, o nosso grupo, que é pai, o grupo da USP é nosso pai intelectual, né? Eles enfatizam muito mais o campo da cultura, e nós escapamos um pouquinho disso e fomos buscar outras referências, né? Enquanto lá eles trabalham com Stuart Hall, nós caminhamos mais para Deleuze, filosofia da diferença, mas esse elo ainda está presente, inclusive durante Stuart Hall nesse grupo. Ficamos mais de um ano discutindo Stuart Hall nesse grupo. Então, também, essa discussão da cultura também não está distante, ela está próxima. E a cultura também é um conceito que, né, já que o que interessa para a educação física é o quê? A cultura corporal. O que é a cultura corporal, né? São as manifestações lúdicas humanas categorizadas em danças, lutas, brincadeiras, esportes e ginásticas, né? Então, é esse o nosso elo aqui, é isso que nos une, né? Então, de repente, uma discussão que é apresentada no início desse texto, quando diz assim, que Deleuze não escreve diretamente sobre aprendizagem, mas ele questiona o modo como o pensamento opera, abrindo um espaço para uma discussão da aprendizagem. Então, para Deleuze, o pensamento é fruto de um encontro, né? E aí eu estou fazendo o que o Paulo fez, né? Produzindo aqui um pensamento para articular os nossos e colocar a discussão, sem delimitar a aprendizagem, é isso, mas dentro de uma criação discursiva para movimentar o pensamento de todos aqui, para Deleuze, a aprendizagem é justamente isso. É você, a partir de certos encontros, colocar o pensamento para movimentar, né? E aí o encontro, claro, o encontro é sempre corporal, né? Você não aprende, nesse exato instante, o encontro é corporal, porque é o seu corpo em contato com uma tecnologia, né, que virtualiza a presença dos outros, mas não deixa de ser corporal essa aprendizagem, né? Então, abre, mesmo que Deleuze nunca tenha escrito sobre a aprendizagem, afinal ele era filósofo, não era pedagogo, abre-se um campo para pensar a aprendizagem a partir do movimento do pensamento. E aonde que isso interessa? Em tudo, né? Então, estou ensinando a pedagogia do esporte e eu quero alguém que seja capaz de pensar novas possibilidades de criação, né, dentro de um jogo. Como que eu ensino isso? Como que eu elaboro uma aula que propicia a criação, né, de novos modos de jogar? E não eu ensino ali uma maneira fixa, né, pré-pensada de agir, né, congelando essa formação do jogador. Na dança, a mesma coisa. Nas lutas, a mesma coisa. Então, as discussões, elas vão, né, se entrameando. Mas a grande discussão para esse texto aqui, aí eu tenho um tempinho ainda para ouvi-los, e eu vou terminar essa introdução, que foi quase a aula inteira. A grande discussão é que, será que Deleuze dava aula da maneira como ele pensava as coisas? Porque durante muito tempo, como Deleuze era um professor acadêmico tradicional, o que é um professor acadêmico tradicional? Não é nem eu, tá? É o professor que ele lê, acadêmico mesmo, ele chega com o texto pronto, ele lê o texto, acabou a aula, é essa. No final, abre para 2, 3 perguntas, se der tempo. Então, é o modo liceu de dar aula, né? Essa ideia de liceu é o mundo acadêmico francês. Então, Deleuze teve aulas desse jeito a vida inteira, sentava lá, escutava o professor ler o texto, explicar e ir embora. E ele dava aulas desse jeito. Então, durante muito tempo, as pessoas perguntaram, mas peraí, como é que você tira uma teoria da aprendizagem de Deleuze, sendo que ele dava uma aula tão tradicional? Como que ele é o cara que fala em devir, em experimentações e virtualidades, e não se deixar, né, ser maquinado pelo fora, mas estar aberto para as intensidades dos encontros? E era o cara mais quadradinho, né? Dava aula quadradinho, tudo a vida toda quadradinha, o cara que não viajava, nisso o João é bem deleuziano. É o cara que não queria ir para congresso, não queria ir para evento, ele não queria fazer, porque ele falava que poderia espantar os devires, né? Aí eu fico imaginando o que é espantar devir, né? Você, sei lá, você acaba conhecendo outras coisas que tiram o tesão do que você faz no seu dia a dia, sabe?
Seria mais ou menos isso, né? Você se abrir para o exterior, e isso acaba te modificando demais, e você não quer estar aberto para essa modificação. Seria mais ou menos isso. O conceito de não espantar os devires, né? Então, como que um cara que era tão quadradinho, tão fechadinho, tão, né, engessado, pode falar em aberturas para as intensidades, né? Em aula que nos contagie para pensar outras coisas. E aí o texto vai dizer que, bom, não é bem assim que ele dava aula, né? O texto vai apresentar que tinha outros modos de afetações ali no modus operandi deleuziano, né? Na maneira de agir, na didática deleuziana, que abre espaço para a gente pensar também a nossa própria didática, né? Essa é a introdução. E aí eu abro, né, assim, não sei se vai dar tempo de todo mundo falar, mas eu queria que quem está vindo pela primeira vez falasse só o que sentiu, assim, putz, li, entendi, não gostei, não gostei, antes da gente entrar nessa discussão mesmo. Quem quer falar? Oi, Rubens. Oi, A Cíntia. Cíntia. Manda bala. Então, eu não abri a câmera porque eu estou fazendo faxina na casa. Tá bom. Aí eu estou aqui no fone Bluetooth e tentar aproveitando o tempo, né? Então, faz uma coisa, escuta outra. Faço muito isso. Então, mas é bem interessante essa questão. Você pensa mais na escola, pensando mais nesse, né, no ambiente escolar. Eu acho que realmente a criança ela aprende mais quando ela experimenta as coisas, né? Na parte prática, quando ela liga com alguma coisa do cotidiano, né? Se ficar lá com a teoria só explicando, ela não vai aprender de verdade, né? E a gente só aprende ligando com as coisas que a gente faz mesmo, né? No dia a dia mesmo. Eu acho que, pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. Não estou ouvindo sua voz. Acho que... Desculpa. Não, acho que é isso aí mesmo, Cintia. E outra, não tem, lembra assim, não tem certo e errado, né? É o que o texto te fez pensar. Então, se o texto te fez pensar isso, perfeito. É isso que interessa para a gente aqui para a discussão. Sim. Uhum. Beto Camargo, o que o texto te fez pensar? Então, Congelou aqui. coincidentemente... Estão me ouvindo? Legal? Sim. Legal. Coincidentemente, esse texto ele é bem o que eu estou buscando, ele é bem o que eu pretendo daqui para frente. Assim, hoje eu trabalho com esporte, eu sou professor de jiu-jitsu, pratico há 20 anos, mas de alguma forma, muitos questionamentos começaram a aparecer nessa forma didática de dar aulas, ou de ensino, que eu comecei a perceber que isso, a forma de você dar aula, a forma pedagógica que você apresenta para os alunos, os adultos, as crianças e os mais velhos, é muito individual. E cai nisso que o Rubens estava falando, assim, eu não sei se eu entendi da forma correta, mas existem possibilidades de você abranger um público maior, usando novas ferramentas de ensino, usando novas didáticas, só que isso também me traz um questionamento de forma que nem sempre essa forma que está no livro vai se aplicar a mim. De repente, eu não vou conseguir dar aula dessa forma que ele aborda no livro. De repente, eu não vou conseguir ser esse loucão, esse cara teatral, né? De repente, então, é isso que eu estou buscando daqui para frente, entender de que forma eu vou conseguir se aplicar na minha profissão ou qualquer outra coisa que eu faça. Liga o áudio, Rubão. E é isso. Caramba, toda hora eu fecho o áudio aqui para não atrapalhar a gravação e acabo esquecendo. Legal, Beto, fico feliz de saber que você é do Gil, é uma coisa que me interessa também. Nós temos um colega nosso, o Júnior Gabriel, que também se interessa por Deleuze e Jiu-Jitsu. Acho que talvez você até conheça e tal. Então, são discussões que atravessam a todos nós aqui. E é legal você pensar isso, assim, que é esse exercício de movimentar o seu pensamento sobre que professor você é. Então, quando o Vinci, que é o autor do texto, apresenta quem era o professor Deleuze, não é para apresentar um modelo a ser seguido,
mas é para mostrar o quanto Deleuze, ainda que usasse um formato tradicional de o professor fala e o aluno ouve, o quanto ele era performático, né? O quanto ele era um artista teatral, o quanto ele colocava energia, o quanto ele colocava vontade, o quanto ele impressionava as pessoas que estavam ouvindo, ainda que não houvesse espaço para elas falarem, né? Isso mexe um pouquinho com a cabeça da gente, porque a gente tem a ideia de que uma aula onde o professor fala, é uma aula chata, né? Que o legal é metodologia ativa, o legal é fazer PBL, é TBL, o legal é... E não é isso que explica. O TBL pode ser muito chato também, né? Ele pode ser uma coisa que não participa, né? Então, são outras energias que estão presentes no movimento didático, né? E Deleuze tinha as deles, mas aí quais as energias que atravessam o Beto? Quais são as energias que atravessam o João? Qual é a energia que atravessa a Gabi na hora de dar aula, sabe? É essa, e é isso aí, só é fruto de uma reflexão constante, eu diria, e de um movimento do pensamento incessante, né? Porque se você começa a adotar um modelinho e começar a repetir a mesma aula sempre, automaticamente esse movimento cessa e você perde esse efeito performático, que é suor, está escrito no texto. Às vezes é muito tempo de ensaio, Deleuze ensaiava para dar aula. Às vezes é muito tempo de ensaio para dar aula para 1 minuto de inspiração. E eu sinto um pouco isso também, sabe? Às vezes eu conecto aqui 7h30 da manhã, eu tô morrendo de sono, e eu vou falando assim o slide, vou respondendo a pergunta, e a energia vai vindo devagar, e aí parece que tem um momento chave que você se empolga e tem uma sacada, e o aluno vem com uma pergunta boa, né? E tem aquela inspiração. Ou seja, então dar aula é suor, né? Deleuze, como um cara privilegiado, que dava uma aula por semana, então ele se ensaiava a semana inteira para que a aula inteira dele fosse essa potência lá em cima, né? Inclusive, ele disse que ele deu aula enquanto ele conseguiu fazer essa fogueira queimar. Quando essa energia começa a acessar, foi a hora que ele falou: não quero mais dar aula, estou aposentado. Ele não conseguia mais tirar forças para chegar com esse nível de empolgação para a aula, chegar com essa vontade, né, com esse tesão, com as ideias fluindo, com a coisa bombando, né? Hoje em dia é mais difícil fazer isso, porque a gente dá aula o dia inteiro, o tempo todo, né? Então eu percebo que às vezes eu dou aula e você nem sabe de onde vem a energia, você não sabe. Você não sabe se você comeu, se você dormiu bem. Não, é corpo, e o corpo você não tem consciência de tudo que acontece no seu corpo, né? Então, sei lá, você começa a tentar prestar atenção. Será que eu dormi bem? Eu tomei café? Não tô com dor de cabeça? Começa a tentar prestar atenção. Mas essas energias você não sabe de onde vem. E aí, um belo momento, ela te atravessa, né? Então, é legal você falar isso. Quem mais? Eu ia só comentar o que ele falou, que eu achei bem interessante, né? Então, essa percepção, né, esse questionamento que ele faz é muito importante, né? Então, como é que eu dou aula a partir disso, né? Será que eu consigo fazer dessa forma também, né? Como tá colocado no texto, né? E como o Rubão abordou bem isso, né? Porque talvez essa não seja a pergunta mais importante, né? Assim, como que eu pego isso daqui e coloco lá para a aula que eu estou dando, né? Mas o próprio Deleuze e Guattari fazem um questionamento que, ao meu ver, ele é fundamental, né? Que é como isso funciona, né? Então, a leitura do texto não vem no sentido de uma teoria que embasa a sua prática, mas é entender como o que você está lendo vai funcionar, né? Para que você, então, produza essa potencialidade, essa intensidade na sua aula, né? Acho que é essa a questão. E aí pode ser que uma página te sirva desse texto, né? Como pode ser que o texto inteiro sirva. Então, acho que esse pensamento é importante, né? O que daqui eu consigo fazer funcionar onde eu trabalho, seja na dança, na luta, na escola, né? Perfeito, concordo muito. Quem quer ir? Larissa e Graciele, que já estão ali juntinhas, querem comentar? Eu gostei de uma parte do texto que diz que a gente não aprende como alguém, e sim com alguém. Eu vejo isso nas minhas aulas de balé. Se eu tentar fazer algum tipo de aprendizagem, como eu aprendi,
como eu aprendi que a minha professora me ensinou, às vezes elas não se identificam. Então, eu tenho que pensar em alguma forma do signo que elas se identificam, seja o signo que eu estou emitindo para elas. Muito bem, Larissa, gostei bastante. E eu concordo com a Larissa, porque é o que eu ia falar um pouco sobre uma parte que eu li lá no começo, que fala que o professor, em vez dele deixar a aula enlutada, ele acaba fazendo algumas coisas para que quebre isso. Então, ele vai gesticular, o jeito que ele falar, o jeito que ele vai aumentar a voz, e isso vai fazer com que os alunos prestem atenção e aprendam com isso. Então, por exemplo, o professor ele pode ser muito bom, muito experiente naquilo, mas se ele ficar lá falando baixo, todo desanimado, ele não vai conseguir transmitir o conhecimento dele. Então, ele tem que mostrar, ele tem que gesticular, tem que usar a imagem corporal dele, tudo aquilo para que o aluno entenda e compreenda. Principalmente, por exemplo, se for uma aula de didática, que não tem nada quase prático. Você vai ter que gesticular, você vai ter que usar exemplos, você vai ter que, em algum momento, querer tacar uma tampa de garrafa no aluno, né? Mas, enfim, eu acho que, tipo, você tem que saber utilizar, assim, que nem a Larissa falou, utilizar formas para identificar os signos de cada aluno para tentar fazer com que ele compreenda o que você está querendo transmitir. Porque não adianta você ter um conhecimento amplo, sendo que você não vai conseguir transmitir ele da maneira correta. Eu acho que essa parte eu achei legal. Gostei da parte final, quando você fala assim, é buscar formas, né, da transmissão dos signos. E eu só acrescentaria que essas formas não possuem uma receita pronta. Então, eu tendo a concordar com você que em alguns contextos o professor tem que usar bastante energia, mas eu já fui em aulas, por exemplo, né, só para você pensar como não existe um modelo ideal, nunca. Eu já fui em aulas do doutorado, que o professor sentava, abria o livro e ficava lendo bem devagarzinho, durante umas 4 horas. Você fala assim, puta, uma aula dessa todo mundo dormiu. Não. Todo mundo ficava assim, ó. Por quê? Porque ele era a maior referência que existia no assunto que estava sendo dado. Então, ali ele não precisava ficar gastando energia para atrair a atenção das pessoas, porque já estava todo mundo vidradaço nele, assim, ó, maluco, escutando o que ele ia falar. Então ele podia ler bem calminho, a didática dele não precisava de muito esforço, porque a didática dele não estava na performance, não estava na energia, estava no conhecimento que ele tinha que as pessoas queriam. Então, as coisas são múltiplas, né? Existem muitas formas de acontecer. Creio eu que eu me identifiquei, porque é o que eu utilizo para que as crianças aprendam, né? Lá eu trabalho com crianças muito novas e elas dispersam muito rápido. Então, tipo, eu tenho que criar formas de convencer a criança que ela é mais calma e a criança que ela é mais elétrica e ao mesmo tempo que todas prestam atenção. Então, em um momento eu utilizo alguma didática que prenda mais a concentração de uma, outra didática que prende a concentração da outra. Você falou do professor que ele lia. Creio eu também que se fosse eu na sala, eu não conseguiria prestar atenção. Porque eu não consigo ficar parada, eu não consigo prestar atenção. Poderia ser, tipo assim, a pessoa mais importante. Eu não consigo, sabe? Meu pensamento ia ficar pensando, tipo, o que faz ele conseguir ler desse jeito? Por que ele conseguiu, sabe? Eu ia ficar com um monte de dúvida na minha cabeça enquanto ele estava lendo o livro. Eu não conseguiria prestar atenção no que ele estava falando. Eu poderia estar olhando assim para ele. Mas meu pensamento, eu não estaria ali no momento. Igual quando você olhava assim para mim na sala, o professor falava, eu vou explicar de novo porque a Graciele não está entendendo, mas por causa do jeito da minha expressão facial, mas tipo, eu estava entendendo, só que mais ou menos, entendeu? Então, tem coisas que realmente eu me identifiquei por causa da experiência que eu tive, né? Não sei, talvez com o tempo eu mude, que a Larissa me arrastou para mim fazer um grupo de estudos. Eu falei, mas Larissa, eu não consigo me concentrar, imagina um monte de gente falando um assunto tão, tipo, moiano. E aí ela falou, não, vai dar tudo certo, você vai aprender a gostar. Eu falei assim, mas eu não consigo ler em celular, PDF. Eu falei assim, não, você vai conseguir, vamos lá. Vamos experimentar e ver o que acontece, né? Vamos lá ver, né? É típico da filosofia que a gente tem. Pode falar. Eu achei muito legal esse comentário, porque uma das coisas que a gente que vocês podem encontrar nomes dessa filosofia vai ser filosofia vitalista.
E por que vitalista? Né? Por que chama esses filósofos, Deleuze, Spinoza, Nietzsche, ou seja, esse monte de filósofos vitalistas? Porque para eles o mais importante é a vida. E para eles só existe uma vida, que é essa vida aqui agora do seu corpo presente, aqui e agora, nesse encontro. Não existe uma vida por vir, uma vida lá, uma vida... Não se preocupam com... Paulo, tá aí? Você caiu. Travou. Paulo, você travou pra gente. Se você está ouvindo, você travou. Bom, vamos pular aqui, ó. Daqui a pouco o Paulo volta. Praxedes, não o Gabriel, a Juliana. O que você achou do texto? Bom, então, eu li o texto e eu achei que eu tinha entendido. E aí eu fui explicar aqui para minha família, porque o meu irmão tá no 6º período. Então a gente sempre conversa do que a gente aprende. Mas aí eu percebi que eu não tinha entendido nada. Então eu não consegui explicar. Então, eu reli de novo e eu entendi mais ou menos, eu acho. Tem uma frase que eu gostei bastante, que eu até anotei, que ele fala de nada de teoria, mas de sentimento. E eu achei isso muito importante, que ele fala também que começava como se fosse uma coisa gradual, o palhaço, alguém que fazia piadas, e depois chegava o ogro, o professor realmente tradicional, e aí tinha a gritaria e toda a parte teatral do professor, para incluir o aluno e fazer ele prestar atenção na aula. E eu gostei dessa coisa de sentimento, de amar a filosofia que ele fala, porque eu trabalho em uma ONG, aqui perto da minha casa, de voluntária, dando aula de dança, e a forma sentimental é uma das únicas formas que eu consigo chegar nessas alunas que são carentes, elas são da Aparecidinha. Então, o sentimento é uma forma boa de conseguir ensinar ela a chegar à técnica, porque se eu chegar e falar, vamos fazer um plié, vamos fazer um relevé, elas não vão entender nada, elas vão bater em mim, elas vão destruir a sala, vão subir pela parede e elas não vão conseguir chegar no objetivo final. Então, eu trabalho em cima dessa parte psíquica delas, da carência, por meio do sentimento para conseguir ensinar o que eu realmente quero ensinar para elas. Mas é isso, entendi, eu acho mais ou menos o texto. Tive que ler umas 2, 3 vezes. A gente, exercício é mais uma aprendizagem do mundo acadêmico. Tem textos que eu já li umas 10 vezes, 20, e eu vou ler mais vezes ainda ao longo da minha vida. Então, assim, fiquem tranquilos que esse exercício, o exercício acadêmico também é isso, né? E essa parte do sentimento, perfeito, é isso mesmo, né? Como o Paulo dizia, eu vou passar para ele continuar, é a filosofia da vida, né? Não é a filosofia da razão, de ficar, eu vou fazer isso por causa disso. Não, eu tenho que sentir que eu quero fazer aquilo, né? Essa talvez seja a grande diferença. Paulo, você está por aí? Voltei aqui, acho que Você dizia dos filósofos que não pensam numa outra vida, mas sim defendem uma vida outra aqui, agora. Isso. E não defendendo um mundo da ideia e de ficar lançando conceitos que são extremamente frios, no sentido de que não trazem potência ao corpo, não fazem o corpo agitar, criar problemas, mesmo. O que eles vão fazer? Eles vão criar uma filosofia que possibilite a criação, né? Que possibilite o incômodo. Mesmo que seja essa... Quando eu vejo esse Deleuze aí que trabalha para a aula, para fazer a aula, vive esse momento de intensidade, além de ser um momento de intensidade para ele na aula, né? De ele ali ter uma experiência dele próprio com o corpo, de estar explicando e ter o aumento da sua potência na explicação ali, ele que também chama o outro para estar pensando com ele, sabe? Porque aí a composição, né? Nesse sentido. Quando você fala, fulano, vem comigo. Tá, vamos pensar aqui, ó. Ou um aluno levanta e faz uma questão, ou faz uma questão para si próprio. Eu acho isso um ponto bem interessante, né? Lança o corpo de novo, até na aula teórica, lança o corpo de novo em questão.
Perfeito. a vida de novo em questão. Jonathan, tá por aí? Quer comentar com a gente? Bom dia, professor. Bom dia. Boa tarde já, quase. Isso. Assim, eu gostei de uma primeira parte do texto, na hora que ele fala que não é possível você mensurar o saber, de você fazer uma forminha que você vai ensinar todos do mesmo jeito. E sempre você vai ensinar de um jeito diferente. E isso eu sentia muito antes de entrar na faculdade, quando eu jogava basquete. Porque quando eu comecei a jogar basquete, eu aprendi quase tudo sozinho. Eu sempre gostava de ensinar as outras pessoas que não sabiam nada. Eu tentava passar o meu conhecimento para elas e tentava mudar o jeito, porque às vezes as pessoas não entendiam, e eu tentava passar de um outro jeito, até ela aprender. E daí que eu comecei a me apaixonar pela educação física, pelo fato de ensinar e vários modos de ensinar a mesma coisa. Eu acho que essa é uma parte mais importante que eu peguei do texto, assim, para mim. É perfeito, sabe? O legal é assim, ó, veja como alguma coisa sempre fica, né? Então, o Jonathan nunca leu Deleuze, nunca teve contato com essas coisas, tá no terceiro período, né? E aí ele vai lá, leu alguma coisa, a gente, né? Acho que isso é interessante também, vocês não se cobrarem para entender completamente o texto, o autor, não é assim que funciona, né? É o que funciona para mim, né? O que ficou para mim desse exercício de leitura. Muito obrigado, Jonathan. Falta só, acho que dos novatos, não, tem a Júlia e a Lohana. Quem vai agora? Pode ser, eu tive que sair e voltar umas 3 vezes que minha internet caiu, deu muita Não tem raiva, problema. então eu não E vou lembre-se conseguir que vocês não são obrigados a falar também, tá? Ah, professor, eu prefiro não falar, não tem problema também, ninguém é obrigado, tá? Eu só estou estimulando porque, sei lá, se você vai na academia de dança aprender a dançar, você não pode ficar sentado no banco, né? Mas se você precisar ficar sentado no banco nas primeiras 5 aulas, também não tem problema, né? Então vai lá, Júlia. Eu gosto bastante de falar, na verdade. Até foi um dos motivos que eu quis muito entrar nesse grupo de estudo, por isso. Perfeito. Eu, assim, imaginei que no começo ia dar uma boiada. Realmente eu li o texto, mas teve umas partes que eu fiquei lendo várias vezes. Alguns filósofos eu ainda não conhecia, mas eu gostei da maneira de pensar do Deleuze, né? Ainda não falo cheat igual a vocês, mas um dia eu chego lá. E, assim, eu achei muito interessante pensar que cada indivíduo tem a sua forma de entender, de aprender e de sentir, né? Não só, tipo, colocar conteúdo goela abaixo. E, assim, eu quero ser uma professora de dança que entenda o que o aluno sente, o que o aluno pensa e tentar, tipo, dar aula de um jeito diferente. Então, que nem você falou, por mais que eu não tenha entendido muita coisa do texto, alguma coisa ficou, sabe? Eu fiquei pensando muito depois sobre isso, sobre formas de ensinar que não tem que ser padronizadas e tal. E eu acho que é normal, né? No começo eu acho que é normal, eu espero eu não entender muita coisa, mas eu fiquei bem animada para, tipo, procurar saber mais mesmo sobre assuntos do tipo, assim, sabe? Porque eu quero ser uma professora diferente, não que ensina metodologias, assim, sabe? Muito bem, Júlia. Essa animação ela é mais importante, eu diria, do que a própria compreensão do texto. Quando eu comecei a minha caminhada lá atrás, eu tinha um tesão em ler livros que ninguém queria ler, sabe? Assim, os livros que na época o Massari dava aula, agora ele está voltando a dar aula, né? Mas só pro oitavo. Então, ele dava aula para mim e ele recomendava uns livros na aula dele e ninguém ia atrás daqueles livros, ninguém se interessava por aquilo. E eu ia pegar o livro na biblioteca, chegava em casa, eu não via a hora de pegar o livro, passava a tarde inteira lendo, né, nos dias que eu não trabalhava, né? Depois, e por sorte eu fui trabalhar num lugar que também me permitia ler. E, assim, aquele livro que nenhum outro aluno da faculdade se interessava, né? Então, assim, o quê? Aquilo bateu para mim, funcionou para mim. Então, é aquilo que também Deleuze e Guattari fala sobre a música, né? Tem que funcionar para mim, né? Você tem que ouvir a música, você tem que gostar daquilo que você ouve, tem que te fazer bem para você continuar, né? Porque se não diz nada, é muito difícil você ficar ouvindo uma música que não te diz nada, né? Então, essa energia que você sentiu, ela é mais importante ainda do que a própria compreensão do texto. Tá?
Participe e fale sempre que você achar que deve. Bom, acho que falta só a Lohana. Lohana, você quer comentar com a gente alguma coisa? Olá a todos. Quero sim, Rubens, comentar. Desde que comecei a fazer didática com você, mudou muito a minha concepção, né, do que seria dar uma aula. E, assim, o que ficou para mim, o que me marcou, é essa questão que o professor, ele tem que preparar a sua aula mesmo, né? Porque todos os dias acontece alguma coisa diferente, né? Nenhum dia é igual ao outro. E a aula, né, para mim, e pelo que eu já estudei com você, ela vai muito além, ela pode marcar a vida do aluno, né? E o professor, ele deve estar aberto a essa vivência de possibilitar o aluno a sua construção em conjunto, né? Não só uma coisa só de poder de um lado, não é isso, né? Não é o poder que vai falar você é um professor, e sim um conjunto dessa criação. Para mim, foi isso. Tudo bem, Lohana. Muito obrigado. Quase nunca a gente ouve você falar, você é toda quietinha. Gostei Sim, muito mas da eu sua tô participação. me descobrindo muito, viu, Rubens? Oi? Estou me descobrindo muito na sua aula, principalmente didática, que foi o que, assim, me trouxe a realmente colocar o que eu penso mesmo, sem medo, porque a gente tem que estar aberto para a construção. Seria isso para mim. Perfeito, concordo plenamente. Quando a gente não viaja para congresso, por exemplo, a gente perde muita coisa. Eu estou provocando o João porque eu tentei convencer muito ele para o congresso, ele não quis ir, então eu fico provocando ele. Tudo bem, é isso aí, você tem que se abrir mesmo. Com prudência, tá? Cuidado, né? Acelerar demais o carro capota, mas tem que se abrir mesmo, tem que expor o que pensa, tem que, né? É isso aí mesmo. Fico muito feliz desse movimento em você. E aí, antes de eu passar, eu queria dizer o seguinte, ó, nosso horário vai ser sempre das 11 a meio-dia, então evitem entrar muito atrasado. Eu vou começar a discussão assim, 11 e pouco eu começo a discussão. Pode chegar atrasado? Pode. Chegou bem depois? Tudo bem. Pode entrar até faltando 10 minutos, eu não me importo. Mas eu vou começar a discussão 11 e pouco, tá? Já vou estar aqui sentado, acabei de dar aula. Se tiver 3, 4 alunos, eu já começo. E meio-dia, invariavelmente, nós vamos ter que acabar. Primeiro porque todo mundo tem uma carga enorme de trabalho, né? Tem as outras disciplinas, tem coisas para fazer. Então, se alguma aula, um encontro, não der para tirar todas as dúvidas que você queria, não deu para falar um posicionamento, é normal, é assim mesmo. É jogo rápido, tá? É jogo rápido, semanal, né? Hoje eu vou permitir passar um pouquinho, já passou 7 minutos, eu queria ouvir mais um ou outro colega aí, passar 15 minutinhos, porque hoje é o primeiro dia, só para a gente se habituando. Mas eu tô avisando já como é que vai ser os próximos, tá? O meio-dia acaba, né? Independente de como está a discussão, tá? Só hoje que a gente vai passar do horário um pouquinho. Por quê? Porque eu queria ver os colegas do grupo que já estão há muito tempo, né? O que eles tenham para nos dizer do texto, né? Enfim, para a gente fechar esse encontro. Tá aberto para vocês aí, Gabi, Paulo, Helder e João. Não briguem. Achei que o Helder tá com o microfone aberto. Ah, tô? Não, Quem tá com o microfone aberto? Ô, louco. Agora é você. Agora eu vou com o microfone aberto. Ó, de novo. Ó, o João fechou o microfone. Não, Vai, Helder, você. Não, primeiramente, dar boas-vindas ao pessoal aí, acho que virtualmente, assim, né? Sejam bem-vindos. E eu, não sei, tava pensando numa frase aqui para resumir esse texto, porque eu achei que já ia acabar, Rubens. Então, eu puxei alguns pontos aí, eu achei muito legal essa visão que o pessoal vem, nessa visão que está aberto para vir experimentar e não para sair com uma resposta pronta, né? Nossa, então assim que se dá aula, assim que é a aprendizagem, mas é algo que está sempre em atualizações, né? Em mudanças. Então, eu achei legal lá o que o João colocou, ó, como isso funciona para mim, o que fica, aquela relação que o Paulo muito bem colocou, dessa filosofia vitalista, dessa filosofia prática para o hoje. E eu mandei um pedacinho lá do texto no grupo do WhatsApp, uma parte que eu achei legal, tipo, é que possamos, então, estabelecer relações com as coisas que amamos, que gostamos, e que possamos viver, sabe, ser feliz, ser potente, e é isso aí, cara, acho que para o primeiro encontro, assim. Muito bom, Helder, agradeço, também acho essa parte muito boa mesmo, obrigado pelo destaque. Vai lá, Gabi, quer falar?
Bom, agora, peraí, tá passando o carro. Eu gostei bastante do texto, porque uma coisa que a gente sempre ficava perguntando é como colocar essas ideias dentro da nossa aula, como ter uma ideia de como seria ter esse pensamento. E ele coloca que, sem perder a ideia dele, que ele já tinha o suposto roteiro dele, ele tinha as 4 fases dele, e ele sempre deixava bem forte, bem marcante essa questão de expressão, de mudança de humor, de mudança de característica, para marcar e afetar quem estava assistindo. Porque mesmo que o roteiro fosse o mesmo, ia afetar os alunos, mas cada um da sua forma. Então, tipo, a gente tem que estar aberto para ter essas várias possibilidades, mas a gente ainda tem que ter o nosso por onde ir, o que a gente fazer, para a gente poder preparar antes, mesmo com essa abertura para o que pode vir a acontecer. Acho que é isso. Tudo bem, Gabi. Queria destacar também o aumento da qualidade das suas colocações ao longo desses uns 2 anos aí. Tá até conseguindo falar por mais tempo, né? Você era sempre muito... Você vê, eu não falei hoje, professor, não quero falar. Exato, né? Hoje eu não quero falar. Ela ficou um ano assim, ó, hoje eu não quero falar. Né? Então, parabéns, viu, pela essa evolução e maturidade. Acho que falta quem? Paulo? Vamos lá, Paulo. Vamos deixar os mais velhos por último. Antiguidade é posto, né? Tinha eu e o João. Vai você agora, Paulo. Eu vou comentar um negócio que eu ouvi de um filósofo. Tem um podcast chamado Razão Inadequada. Já vou colocando aqui, que é muito legal. É gostoso, assim, para quem pega a filosofia para pensar mesmo, sabe? Quero movimentar meu pensamento. Vai lá. Tem na internet, não precisa ter Spotify nem nada. Tem no site deles, Postura Filosófica, Razão Inadequada. E o cara falou assim, e o filósofo falou assim, você está do lado da diferença, você tem que aprender com a diferença que é diferente de você. E é uma coisa, cara, que é bem difícil, sabe? Vou mandar sim, vou deixar. É um negócio bem difícil e que tem muito a ver com essa filosofia da diferença, né? Se você está a favor da diferença, pensar aquilo que é diferente de você também. Aprender com aquilo que é diferente de você. E o Helder sinalizou um texto, uma sessão lá desse artigo, lá no grupo, que eu ia linkar com essa fala do André Martins, chama-se filósofo brasileiro. Por quê? Porque deles fala assim, é tão triste, né, esses jovens, esse pensamento reativo, que não vê no reativo, no que eu digo, cheio de ódio, cheio de rancor, de uma outra coisa, cheio de rancor de algo, de alguém, de uma representação, porque e você não fala diferente de mim, então você tem que ser eliminado e tudo mais. Eu acho isso tão difícil de se aprender, e o Deleuze tem isso. Tanto que quando ele vai nos filósofos que ele não gosta, e ele é filósofo, então ele vai na filosofia, a gente está em educação física, a gente vai em outros campos, culturas. Bom, quando ele vai nos filósofos que ele não gosta, ele vai lá, ele tem uma crítica, mas ele também rouba e compõe com eles, sabe? Mas, nossa, isso eu acho legal, isso me faz pensar aqui na minha filosofia. Então, não é só questão de negar as coisas, é um negócio, atividade vital. O importante é compor, é criar com a potência, como eu disse, com a potência da alegria sua, com a sua questão, sabe? Não negar o que é diferente de você, não se afastar do que é diferente de você, acho que compor com aquilo que é diferente de você também. Eu achei uma frase muito, assim, da minha singularidade aqui, no meu pensamento, me tocou bastante, me chamou a atenção. Muito bem, Paulo. Paulo sempre poético, se acostumem, né? Uma fala sempre filosófica. Com o tempo vocês vão pegando, assim, pra gente ele é bem claro, né? Vocês vão acostumando com o vocabulário extenso e vasto do Paulo. Ele já entrou assim no grupo, né? Ele já devia ler bastante antes, né? Ele já devia ser bastante... Você lia bastante antes já, Paulo? Sempre foi um poeta. Oi? Lê bastante? Não. Não li, eu era muito preguiçoso, cara. Tanto que antes de ler 2 livros completos, antes de eu chegar no grupo,
foi 1808 O Pequeno Príncipe, porque meu pai me obrigou. Eu só gostei de 1808. Caramba, pensa aí numa abertura potente para a vida dele, então, não virou outra pessoa. Mas eu posso garantir que o Paulo sempre foi assim, porque até dentro das aulas, na faculdade mesmo, eu ele falava gostou muito de falar assim, poético, bastante poético. Tá que pariu, encheu o saco mesmo. Nossa, assim, eu olho pra trás e falo assim, como é que eu me aguentava? Galera. Mas é João, aprendizagem, viu? De Foi. aprendizagem, vê aquele negócio lá. Mudança de Ele é, subjetividade. ele é nosso Guatari aqui, cara. Cada encontro ele inventa uns 2 conceitos. É O João tá com a caderneta lá, ele fica assim, ó. O cara é fera, não dá nem pra anotar essa quantidade de coisa. Bom, vamos lá, vamos encerrar o encontro de hoje com o nosso mestre João Pedro Góes. Que isso, que isso. Não, eu na verdade, só comentar que do encontro de hoje eu não li o texto, né, mas não conta para ninguém isso daí. Então eu queria fazer um comentário só da mesma coisa que o Rubão comentou da fala da Lohana, né, até ia perguntar se era a Lohana do quinto de urna que eu fiz PED, né, que eu não... É a mesma. Eu nem reconheço... né? Eu nem reconheci quando ela falou, assim, eu achei muito interessante, né? E como isso tem... e eu ia perguntar, né? Falar assim, nossa, é a mesma Lohana? E como isso tem a ver com toda essa nossa discussão, né? Como tem a ver com a questão da aprendizagem, né? Acho que tanto o Rubão quanto eu demos aula para ela, e ela surpreendeu a nós dois quando ela abriu o microfone e começou a falar sobre as questões de estar aberta, né, de afetação e etc., e falando bem da diferença que era, né, da Lohana ali do primeiro diurno e agora a Lohana mais perto do final da faculdade, né, e tudo isso tem a ver com questão de aprendizagem, né, tudo isso tem a ver com essa questão de sentimento que foi trazida no texto, né, e como essa relação engloba um corpo inteiro, né, e você vê que surpreendeu a mim e surpreendeu ao Rubão, né? E nós dois que demos aula para ela, e ao mesmo tempo, não sabemos quando isso aconteceu, né? Assim como ela também não teve um dia que aprendi a falar dessa forma, aprendi a ser afetada dessa forma, né? São coisas que vão acontecendo e vão transformando, e eu achei muito interessante esse exemplo que nós podemos pegar aqui do próprio grupo, da conversa hoje, assim, dessa perspectiva de aprendizagem aqui que nós estamos lidando, né, com essas perspectivas de emoção, de afetação e transformação de um corpo todo, né, não de uma consciência, né, racional e autocontroladora, vamos colocar dessa forma. Acho que é isso. Muito bem, com as belas palavras do João, me despeço, agradeço a presença de todos, voltamos semana que vem, daí relembro, né, o nosso horário fixo, né, das 11 a meio-dia, vamos tentar respeitá-lo, hoje foi só um tubo de ensaio, né, e também aviso que os encontros serão gravados e postados no YouTube do canal, eu vou colocar no grupo do WhatsApp, então se algum dia você perder a discussão, você pode assisti-la no canal do YouTube do grupo, tá bom? Bom almoço para todos, tchau, tchau. GPF sábado, hein, galera? GPF sábado, bem lembrado, obrigado. Até mais. Convite. Muito legal mesmo. Ô, Rubão.